Oi, aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro da nossa literatura brasileira contemporânea com o livro Os Ovos Azuis da Serpente, do escritor mineiro Roberto Marcos. O romance vai retratar 4 personagens que são muito diferentes entre si e que moram todos no mesmo prédio. Eles moram nesse prédio, mas eles não se conversam, eles não têm alguma relação íntima, e o narrador faz questão de manter uma aura de mistério sobre esses personagens. Então a gente conhece os 4 por nomes e codinomes, que são a Bela Flor, a caçadora de prazeres, que mora no apartamento 300, Benjamin, o fazedor de dinheiro, que mora no apartamento 600, que é a cobertura, que é o apartamento mais interessante, também o mais seguro, Bento, o quase morto ou quase vivo, que também tem muito mistério envolvido nesse personagem, e Bizet, que é uma bruxa, um aprendiz de bruxa. Então ele vai apresentando esses personagens muito lentamente, em capítulos extremamente detalhistas, e ele vai e volta nessa narrativa, ele vai e volta nos personagens. Quando a gente avança um pouquinho conhecendo mais de alguém, sabendo mais da história de alguém, logo ele retrocede para outro personagem e volta nas memórias daquele outro personagem. Então é um livro que requer paciência do leitor, mas eu já adianto que vale a pena ter a paciência para ler isso, porque quando chega no final, minha gente, que final surpreendente. Eu não tava esperando, não tava mesmo, eu fui pega de surpresa, eu tava acompanhando a narrativa com afinco, mas eu não esperava o que aconteceu nas últimas 50 páginas que tem aqui. Então ele segura muito bem isso. Ele segura até o último momento e só entrega lá no finalzinho o que liga todas essas personagens. Então, esses 4 personagens tão diferentes entre si, com tantos problemas diferentes, que a gente não sabe de onde vieram, né? Que não se conversam, que não tem uma relação, a gente fica tentando entender por que eles estão reunidos nesse edifício, que é o Parque dos Pardais, que é um apartamento por andar, e que por isso as pessoas podem viver de uma forma bem isolada nesse prédio, sem ter qualquer relação. A gente sabe também ao longo do texto que cada personagem tem uma vida muito diferente um do outro. Por exemplo, o Benjamin, que é esse cara rico, proprietário do prédio, ele tem uma rotina que envolve o trabalho o dia inteiro, né? Ele é uma espécie de agiota, ele tem uma empresa que empresta dinheiro para as pessoas e cobra juros altíssimos, com isso ele enriqueceu. Então ele passa o dia inteiro fora e ele é todo metódico, cheio de esquemas e mantém uma rotina muito rígida. Então, logo no começo a gente só sabe isso sobre ele, que ele é um cara meio estranho, meio esquisitão, que faz sempre a mesma coisa, chega sempre em casa no mesmo horário e mantém certos rituais assim na vida dele. A Bela Flor, a gente sabe que ela é uma caçadora de prazeres. Ela sai à noite pra fazer programas, né? Então ela é uma garota de programas, uma prostituta, chame como quiser. Mas o fato é que ela tem umas razões peculiares pra fazer isso. E a gente não sabe no primeiro momento também. Então ela se veste de uma maneira bastante escandalosa e sai só quando todo mundo já tá se recolhendo em suas casas. E ali na rua ela procura os seus clientes, que são clientes também de uma forma meio diferente, porque ela não cobra por aqueles programas. Ela escolhe a dedo as pessoas com quem ela vai se relacionar. Tem a Bizet, então, que é essa aprendiz de bruxa, e quando a gente conhece essa personagem, a gente sabe que ela tem uma relação muito forte com a avó dela, a Hermínia, que é uma espanhola que veio morar no Brasil, e essa avó tinha muito conhecimento sobre ervas, sobre magia, sobre o uso dessas ervas para cura, e ela vai pegando esse conhecimento da avó desde a infância, então ela é como se fosse uma descendente, a bruxa da próxima geração, como a avó dela era tida como bruxa, né, ela também seria. Tem também o Bento, que a gente não sabe muito sobre ele não sai quase de casa, ele vive num estado de letargia muito grande, ele não tem perspectivas assim na vida, ele passa muito tempo rememorando coisas da infância dele, e ele tem um ar de mistério também, de incompreensão do mundo, de incompreensão de si, de traumas muito grandes. Então tudo isso vai se somando e a gente aos pouquinhos, mas muito aos pouquinhos mesmo, vai percebendo que existe uma certa relação entre eles, embora eles não conversem, mas ao mesmo tempo a vida deles se relaciona. E aí quando começa a fazer sentido, a gente leva cada surpresa que, olha, vocês nem imaginam. Ao longo do livro eu fui fazendo algumas perguntas. Tá, mas e qual é a relação desse personagem com esse? Tá, mas e por que aqui diz isso e logo adiante troca? Tem alguma confusão, tem uma certa confusão na narrativa que eu acho que é proposital, até mesmo no dizer e desdizer. Então essa confusão permeia todo o texto e a gente vai vendo que lá pelas tantas os personagens começam a ter lapsos de memória. Isso é muito estranho, né? O que causa esses lapsos de memória? Mas enfim, é um livro que leva certo tempo pra apresentar os personagens. Por exemplo, ele tem 514 páginas,
páginas e nas primeiras 150, 180 ele tá apresentando os personagens e apresentando também o ambiente em que esses personagens vivem. Eles são do interior do estado de Minas Gerais, quase todos, ou todos. Mas fala-se muito da cidade de Ribeirão das Onças, que é a típica cidade interiorana pequenininha, em que todo mundo se conhece e que muitas coisas são feias, em que há que se manter as convenções sociais, em que existem as famílias tradicionais brasileiras, que são, na maioria das vezes, desestruturadas e cheias de problemas e podridões que são escondidas para baixo do tapete. E a história também se passa em Santa Clara dos Cristais, que é uma cidade um pouquinho maior, pelo que eu pude entender, em que já tem um pouco mais de urbanidade, não é aquele interior tão interiorano, mas que também carrega os seus preconceitos. Então esse é o espaço onde se passa a história, tanto em Ribeirão das Onças, quando chega a rememoração, as lembranças das personagens, quanto em Santa Clara dos Cristais, que é o presente da narrativa. A gente tem também alguns personagens secundários, mas que têm certa importância na história, porque eles participam ou são causadores de algumas coisas na vida dos protagonistas. Então a gente tem a Hermínia Flores, que é a avó espanhola, que desempenha um papel fundamental aqui na formação da Bizet, que é essa aprendiz de bruxa, né? Ela conta muitos causos e analisa muito a situação. É a matriarca, né, que fica ali observando o desenrolar das coisas, o passar do tempo, as questões mais essenciais da vida, tipo vida e morte, o que é certo, o que é errado, a presença de Deus, enfim. A gente tem também a Bonamaríssima, que aparece várias vezes na história, que é a irmã da Bela Flor, a irmã mais nova de Bela Flor, que passou por vários perrengues na sua jovem vida e traz isso pra narrativa de uma forma bem tocante mesmo. Mas eu não vou contar o que acontece com a Bonamaríssima. O fato é que ela faz parte da vida da Bela Flor, do imaginário da Bela Flor, e o que ela faz no presente tem muito a ver com a experiência que ela teve através da irmã. Então isso é uma presença muito marcante e por isso eu tô mencionando ela aqui. Outro personagem secundário que desempenha um papel bem importante é o Antônio Taiobeiras, que ele é o porteiro do prédio do Parque dos Pardais. Ele é um faz-tudo, ele é porteiro, ele é zelador e ele se preocupa muito com essas pessoas que moram no prédio, embora ele não saiba muito sobre elas, ele não tem acesso a essas pessoas. Ele conseguiu esse emprego no prédio graças ao Benjamin e ele se sente muito grato porque vivia numa pobreza, porque não tinha como cuidar de todos os filhos, enfim. Então ele sabe o papel que ele ocupa, ele tem consciência disso, ele tem gratidão por isso, então ele sabe que tem que cumprir as exigências desse patrão dele, que é o Benjamin, que é muito excêntrico. Não fala direito com as pessoas, ele não quer se relacionar com ninguém, ele é grosseiro, ele é seco, e isso assusta quem o conhece, né? Assusta os seus funcionários lá da empresa dele de agiotagem e assusta também esse porteiro que fica ali acompanhando um pouco da rotina dele. A gente tem também o Almeidão, que é tio do Benjamin, que é um tio rico, que meio que salvou o Benjamin da vida familiar problemática que ele tinha no interior em Ribeirão das Onças e de certa forma promoveu o crescimento do Benjamin, ajudou que ele fizesse faculdade e tal, queria que o sobrinho tivesse um destino brilhante. E esse tio é uma figura que não aparece muito, embora ele tenha bastante influência na vida do personagem. Tem também a Sonora Flores, que é a tia casada com o Almeidão, que também tem um papel crucial na vida do Benjamin, um papel que eu não imaginava e que me assustei um pouco ao conhecer. Esse é um livro que vai trazer então vários temas. Ele vai falar sobre personagens que têm um vazio existencial, personagens solitários, que têm uma sensação de não pertencimento, um certo desajuste, não se enquadra em nenhum papel, né? Esses personagens não se enquadram em estereótipos de gente normal. Retrata também o preconceito e a hipocrisia que rola nessas cidades do interior, né? Ele fala bastante sobre família, sobre o papel da família, né? Como a família é importante e como muitas vezes, por ser desestruturada, por ter vários problemas, acaba desgraçando a vida das pessoas que fazem parte dela. Isso é algo muito forte na narrativa. Vai falar também sobre violência de gênero, de certa forma. As personagens femininas aqui me chamaram bastante atenção. Todas elas praticamente sofrem violência de gênero de alguma forma, em alguma medida. Vai ter abuso sexual, vai ter um pouco de incesto, vai ter suicídio e também vai falar de masculinidade hegemônica, né? Vai falar sobre esse papel que se espera do macho e o que acontece quando não se entrega esse papel para a sociedade. É um livro que tem várias camadas e que tem temas pesados, mas o nó só vai ser desatado bem no final mesmo. Então, por muito tempo a gente fica se perguntando por quê? O que tá acontecendo com essa gente? Por que estão todos reunidos aqui? Aonde vai dar isso, né? Então, há que ter paciência pra esperar o desenrolar da história, mas é uma história que vale muito a pena acompanhar
acompanhar. Esse livro está estruturado em vários capítulos, ele vai apresentando personagens por capítulos específicos, então primeiro apresenta um, depois apresenta outro, depois ele volta e vai entrecruzando esses personagens. São vários capítulos mesmo, e a cada capítulo ele aprofunda um pouquinho mais da vida das personagens. E é esse vai e vem que vai dando profundidade pro conhecimento do enredo. O estilo narrativo do Roberto Marcos é um estilo bastante denso, ele vai caprichar na descrição dos personagens, na descrição do ambiente, até de detalhes, de coisinhas que as personagens usam. E também esse excesso de detalhes às vezes confunde a gente. Acho que é por gosto que larga uma informação aqui e depois quase contradiz ou confunde mesmo o número do apartamento. Isso vai causando um estranhamento na gente e que depois se justifica. Esse livro tem muitos traços regionalistas por tratar do interior de Minas Gerais. Esse regionalismo vai aparecer um pouco na linguagem, não é nada demais também, não é algo que vai prejudicar a leitura de forma alguma, mas tem um certo regionalismo sim, e que eu acho sempre interessante, até mesmo as descrições dos ambientes que fazem com que a gente conheça um pouquinho de Minas Gerais. Agora então eu queria ler para vocês alguns trechos para mostrar. Na página 176 a gente tem então uma descrição que eu acho que define muito bem o que esses personagens sentem ao longo do livro. Ele fala o seguinte: a dona dos olhos arrebatadores que ocupava o apartamento 300 ainda se agarrou à convicção de que todos os homens, por caminhos diversos ou por expedientes só seus, ainda que trocando 6 por meia dúzia, estavam fazendo a mesmíssima coisa desde que o mundo se fez mundo, ou seja, perseguindo a resposta para a pergunta que não queriam fazer, já que não suportariam descobrir que nem de longe estavam preparados para ser o que mais tarde seriam. As tantas expectativas, o sem número de derrotas, as vitórias abafadas pelo esquecimento, o labirinto de vontades, além da bússola inútil de se chegar a Deus, tudo sem exceção serviria ao entendimento do que era apenas passageiro, embora deixasse de doer jamais, já que crescer dói. É isso, todos esses personagens passam por alguma dor e por algum processo de tentar se compreender e que nem sempre leva a algum lugar. Quando eu falei da descrição, da extrema descrição, né, do texto, é por exemplo quando começa: pagou com 2 notas iguais, as quais acrescentou 3 ou 4 moedas saídas de uma bolsa pequena que se fechava com uma espécie de grampo. Este, em estado de pressão, tossia um clique breve e metalizado. Estripulia sonora que, repetida à exaustão, agradava aos ouvidos dela. Ele é super detalhado mesmo. Quando ele fala também da solidão, do não pertencimento, tem o trecho que diz assim: ali naquela borra de pouca claridade, o desfile de automóveis que pareciam ter destino certo confirmava que as pessoas, distante do que precisam ser, transgridem, sempre empurradas por uma estranha força que tem a cara da própria rejeição. E infringir padrões do que é correto leva quase sempre a uma pergunta estúpida que exige uma explicação boazinha, uma que explique o desejo louco de jogar no lixo toda a irracionalidade possível. Afinal, quando se buscam prazeres extremados, importa pouco que se perca o contato com o lógico ou com aquilo que precisa ser bem compreendido, mesmo porque basta uma sutil derrapada em verdades que se condenam para que, sem opção, o corpo e a cabeça admitam viver daquilo que a razão refuga. Então o livro vai tratar muito disso, né? O que a razão manda, o que o instinto faz, o que a gente faz para tentar viver, para tentar sobreviver nesse mundo que é louco, que é caótico, que tem umas coisas esquisitas acontecendo, por mais que tente aparentar uma normalidade. Sobre a solidão, tem uma parte que eu acho muito bonita, que é sobre a avó, né? A Hermínia, quando ela fala sobre esse sentimento que acompanha muitas pessoas, ela diz o seguinte: a avó sempre contava de pessoas que se trancavam na calada do próprio sofrimento e mesmo que lutassem muito em busca da luz, caíam sozinhas, derrotadas, sem chances de salvação. Essas quase nunca se recuperam, exemplificava a 27ª bruxa com um todo posto diante da expressão de alguém que já vira quase tudo. Em parte das vezes nem sabem por que definham, morrendo sem alarde, ignorantes de serem elas próprias a inimiga da vez. Ledo engano pensar que apenas os fracassados, infelizes e esquecidos acometem-se desse recolhimento, pasteando-se sem volta. Gente forte, de cujo histórico constem lutas gloriosas ante rivais invencíveis, esta também se ajoelha por conta do infortúnio de sentir-se sozinha no mundo ou de não suportar o vazio que cresce pra dentro, mostrando toda a sua fome de ser a cada dia maior. Então é isso, gente. Não vou ler mais trechos, senão o vídeo vai ficar gigante. Esse foi um livro que me surpreendeu demais. Foi uma grata surpresa. É uma história que se fecha muito bem, ela é muito bem arrematada e eu não posso contar muitos detalhes para que vocês não percam a surpresa da narrativa. Esse livro precisa ser lido, tá? É um livro que mostra muito bem o potencial da nossa literatura. É um livro que surpreende. É um livro bem escrito. É um livro que requer engajamento, requer que a gente leia devagarinho,
carinho, degustando, apreciando e prestando atenção nos detalhes. Prestem atenção em todos os detalhes, porque isso faz diferença lá no final, tá bem?